saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Irmãos, podeis tomar assento, glória a Jesus. Estamos mais uma vez diante da igreja, diante da presença do nosso Pai eterno, para falarmos, anunciarmos as boas novas de salvação. Glórias a Jesus. Não é maravilhoso falar a respeito de Jesus? Como é maravilhoso anunciarmos o Evangelho que o Senhor nos tem deixado, nos tem ensinado, e através da sua palavra podermos compreender o seu plano, o seu propósito e a sua boa e agradável vontade. Nós separamos aqui esse texto em Lucas, é um texto que já estava no meu coração há algum tempo, para falarmos desse fato, desse episódio, dessa parábola, que nos remete a coisas grandiosas. É um ensinamento maravilhoso. Vai falar sobre a vida prática, porque só falarmos não tem o efeito efetivo de quando nós praticamos. Nossos atos, as nossas atitudes, elas são mais determinantes do que as nossas palavras. Muitas das vezes o homem fala e não cumpre, não é? Às vezes por inúmeras razões. Às vezes as suas palavras, elas não chegam a se cumprir por inúmeras razões que ocorreram, né? Mas quando ele toma uma atitude, quando ele executa uma ação, aquela ação que ele fez, que ele tomou, aquela atitude que ele tomou vai ter reflexos, ter repercussões. O texto aqui nos mostra de forma bem clara, não é, amados irmãos, um certo doutor, conforme diz aqui no versículo 25 de Lucas 10, que é o texto que nós vamos abordar, um certo doutor da lei, e é interessante nós observarmos alguns aspectos desse diálogo para termos uma compreensão melhor do que realmente estava acontecendo e quais são os fundamentos desse texto para a nossa vida prática. Não é apenas uma parábola, um ensinamento, uma instrução, mas é algo que nos leva a compreender a uma praticidade de vida. Eu quero fazer uma observação, eu creio que não é o nosso caso, certamente, mas existem muitas pessoas que elas até são profundas conhecedoras de Jesus, até mesmo da palavra de Deus. Mas elas apenas ficam nesse campo. Elas não buscam colocar em prática aquilo que a palavra oferece, aquilo que a palavra ensina.
aquilo que a palavra orienta. No caso aqui, nós vemos alguém que deveria ter profundo conhecimento da lei, mas que apenas queria testar o mestre. Queria colocar o mestre à prova. E o texto mostra, quando diz aqui, tentando e dizendo, desde o início para entender bem, né? E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quando falamos de vida eterna, irmãos, nós estamos falando dos maiores fundamentos da história da humanidade. Tudo que o nosso Pai Celestial, Ele quer é que o homem venha alcançar a vida eterna. É que o homem venha desfrutar deste plano soberano que Ele tem para a sua criação, que é a vida eterna. E nós vemos aqui que esse homem parecia ter interesse por isso. E não é diferente, a igreja também, se estamos aqui é porque temos vontade, desejo de cultuar ao nosso Deus, de oferecer a Ele o nosso sacrifício de louvor, de buscar a sua face, de oferecermos a Ele o nosso culto racional. Isso é um desejo que arde no nosso coração. Mas isso precisa estar em sinceridade diante de Deus. Não podemos estar na casa de Deus apenas para agradar alguém ou por algum outro interesse qualquer. Não, nós precisamos realmente estar na presença de Deus porque somos gratos a Ele por essa obra perfeita que seu Filho realizou ali na cruz do Calvário. O evangelista citou aqui sobre, parece que alguém está tentando pará-lo. Isso a Bíblia nos mostra claramente, irmão. Essa palavra de Deus nos revela. Às vezes nós passamos por situações, por adversidades, por momentos realmente difíceis, e nós precisamos compreender que nós estamos em uma luta. No mundo espiritual, estamos vivendo em uma luta. E a nossa luta não é nada mais, nada menos do que contra as obras, contra as hostes da maldade, contra Satanás mesmo. Deus nos chamou para essa batalha. Deus nos capacitou para esta peleja. E nós temos que ter consciência que muitas vezes o inimigo quer nos parar, mas nós precisamos lutar e lutar com as armas que o Senhor nos concede. Esse doutor, ele parecia estar interessado naquilo que é mais importante para a vida de qualquer pessoa. Eu tenho dito nesse lugar e continuarei dizendo que o maior tesouro que nós temos é a salvação da nossa alma. Não há outro tesouro. Toda a riqueza desse mundo, se estivesse ao nosso alcance e disponível para nós, não seria comparável com esse tesouro que nós desfrutamos, que é a confiança em Cristo Jesus para essa salvação tão gloriosa.
E aí nós vemos dentro desse diálogo Jesus falando para aquele homem. O que está escrito na lei? Como lês? Oh, aleluia! Como você lê aquilo que está escrito na lei? Nós poderíamos, se tivéssemos que trazer uma mensagem dentro dessa pergunta de Jesus, nós poderíamos abordar aqui de forma bem objetiva o que é que você tem lido na palavra de Deus? O que é que você tem buscado através da palavra de Deus? O que é que a palavra de Deus tem revelado para você? Como é que você tem lido a palavra de Deus? Qual é o entendimento que você tem acerca daquilo que a palavra do Senhor se revela para você? É fundamental. É de extrema importância quando nós verdadeiramente olhamos para a palavra de Deus e temos a compreensão que ela é aquilo que ela diz ser. A nossa bússola. É lâmpada para os nossos pés. É luz para o nosso caminho. Ela que nos instrui, ela que nos revela, ela que nos traz o entendimento das coisas de Deus. Então Jesus faz essa pergunta e aquele doutor, no versículo 27, vai responder. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele vai trazer, aleluias, a informação, amados irmãos, que nós sabemos hoje. Jesus resumiu todo o cumprimento da lei em duas ordenações: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E é baseado nesse parâmetro, né? Essa informação de amor, que nós vamos ver aqui um ensinamento tremendo, ensinamento profundo. E a resposta de Jesus no versículo 28, você pode acompanhar aí na leitura, vai dizer: respondeste bem, faze isso e viverás. Olha que coisa maravilhosa, né, irmãos? Você tem buscado a palavra de Deus para a tua vida, você tem examinado as Escrituras, você tem compreendido aquilo que o Espírito Santo tem te esclarecido acerca de Jesus Cristo. Você tem visto a obra perfeita que Jesus realizou e tudo aquilo que Jesus fez quando esteve nessa terra, desde o seu nascimento até a sua ressurreição e ascensão aos céus. E após o cumprimento da sua palavra, quando ele disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Temos tido compreensão dessas coisas. E isso é benéfico para nós. É maravilhoso compreendermos que não há outro Salvador. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e é somente por ele que nós chegamos a Deus. Faze isso e viverás. Mas aquele homem, ele não estava plenamente interessado nessa tão grandiosa vida eterna. E hoje, quando nós falamos de vida eterna, muitas pessoas que estão até mesmo na casa do Senhor
elas não têm compreensão nem parâmetro espiritual para comparar. E muitas das vezes nós nos empenhamos mais em algo terreno do que naquilo que é eterno, do que naquilo que é espiritual, do que aquilo que é do alto, do que aquilo que é de Deus. E nós abraçamos mais as coisas terrenas por algumas razões e nos afastamos daquilo que é eterno, daquilo que é espiritual, daquilo que está proposto por Deus para nossas vidas. E aquele homem, então, no versículo 29, vai dizer: e ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo. Amados irmãos, aqui eu queria abrir um parênteses, porque quando nós tentamos nos justificar diante de Deus, apresentar nossas razões para Deus e achar que temos algum direito a fazer isso, irmão, nós estamos sendo tolos. O que nós precisamos fazer realmente é estar diante de Deus com um coração quebrantado e declarar para Ele: Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, eu careço da Tua misericórdia. É a Tua mão que me sustenta, é a Tua misericórdia que me faz estar de pé. É o grande amor com que Tu me amaste. Isso você falando de você mesmo. Que me faz entender a grandeza da Tua glória e o grandioso amor que o Senhor tem por nós. É a nossa confiança na obra que foi realizada por nós, da qual não somos merecedores, que foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. Mas esse homem tinha a intenção de tentar arranjar uma justificativa. Quem é o meu próximo? Sei quem é. Quem vive mais próximo de mim é minha esposa. Hoje em dia, será que ela é a minha próxima? Será que só ela é a minha próxima? Né, irmão Everaldo? Aleluia. Glória a Deus. Ele, porém, querendo justificar-se, versículo 29, a si mesmo disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Aleluia. Amados, nós não somos impedidos por Deus de perguntarmos nada a Jesus. Nas nossas orações, perguntarmos a Deus, conversarmos com o Espírito Santo. Eu sei que muitas das vezes, para muitos, é até loucura aquilo que eu falo, porque eu converso mesmo com o Espírito Santo. E não é só em oração. No meu dia a dia, em tantas coisas que às vezes eu estou realizando e não estou compreendendo, estou tendo dificuldade para executar aquela obra, aquela coisa que eu estou fazendo, e eu começo a conversar com o Espírito Santo. E quando eu menos espero, a solução chega, a resposta vem. Eu tenho tido experiências tremendas nesse sentido. E nós precisamos ter esse hábito. Mas nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos perguntando para Deus.
O mundo aí fora, muitas pessoas às vezes dizem assim, mas como é que Deus permite isso? Mas por que Deus permitiu isso? Por que essa calamidade que aconteceu, que matou tanta gente? Que Deus é esse? Será que Deus não está vendo essa injustiça que estão fazendo? Será que Deus não está vendo essa situação? Por que Deus não interfere? Nós estamos vivendo num período de tempo que o Senhor concedeu ao homem. É a última dispensação antes da dispensação do milênio. É a dispensação da graça. O amor de Deus já foi revelado. O plano de salvação já foi estabelecido. É em Cristo Jesus. É o arrependimento das nossas transgressões. É o homem se arrepender verdadeiramente para se achegar a Deus através da morte de Jesus. E a tendência das coisas é piorar cada vez mais. Está chegando ao final dessa dispensação. E quando nós falamos com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, nós temos que buscar esclarecimento para as nossas dúvidas naquilo que diz respeito a uma vida mais adequada na presença dele. Há um compromisso maior com a sua verdade. A termos a compreensão daquilo que verdadeiramente Deus quer realizar em nossas vidas e através das nossas vidas. Mas não buscarmos questionamentos para tentar desmerecer, desqualificar a grandeza e a glória do nosso Deus, do nosso Pai eterno. E aqui, a partir do versículo 30, nós vamos ter realmente um ensinamento profundo. Aqui Jesus vai usar nesta parábola para fazer aquele homem compreender e confessar com os seus próprios lábios. Se ele ia colocar em prática, isso era outra coisa. Mas ele tinha que entender. Ele tinha que compreender quem era o próximo dele. Quem era aquele que ele deveria considerar como o seu próximo. E é por isso que essa lição ela é extremamente importante para a nossa vida. Agora Jesus começa a dizer: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Jesus começa a mostrar e relatar algo impactante. Eu creio que aquelas pessoas que estavam ali em sua volta, ao ouvirem essas primeiras palavras, devem ter sentido uma certa sensibilidade, porque isso é natural do homem. Quando nós tomamos conhecimento de relatos assim, absurdos, horríveis, nós nos sentimos sensibilizados. Não é isso, irmãos? Puxa, aconteceu isso assim, olha o atropelamento ali na BR. Quantas vezes nós tomamos conhecimento de fatos, nós não estávamos presentes, nós não vimos o acontecimento, mas alguém chega para nós e nos conta: olha, irmão,
Aconteceu um acidente agora ali terrível. E aquilo nos traz uma sensibilidade. Mas daqui a pouco passa. Naquele momento, nós sentimos essa sensibilidade. Mas quando é com um familiar, não, porque a coisa fica marcante, você se envolve. Mas eu creio que ali aquelas pessoas que ouviram isso começaram a prestar mais atenção, porque algo ruim, algo tenebroso aconteceu com alguém, com um ser humano, com uma pessoa. Esse homem não tem nome, esse homem aqui não, ninguém sabe nada a respeito dele, apenas que aconteceu isso com ele. Como é uma parábola, nós vamos levar em conta que Jesus está usando aqui um parafraseamento, se é essa palavra, não sei, para nos fazer entender e compreender e começarmos a olhar para as circunstâncias que estão em nossa volta. Ei, você está passando por ali, pode ser que tenha um próximo seu ali. Você está indo para o teu trabalho, pode ser que dentro daquele ônibus tenha um próximo. E ele vai continuar dizendo aqui, ó, deixando-o meio morto. Ou seja, uma pessoa que estava sem condições de reagir. Por si mesma, ela não tinha capacidade nenhuma de tomar alguma ação, alguma atitude, se levantar, passar a mão nas feridas e procurar o seu socorro. Ela dependia de alguém. Ela necessitava dos cuidados de alguém. Que ela estava quase morta. Ainda estava com vida, mas precisava de cuidados urgentes, vamos dizer assim. Glórias a Jesus. Versículo 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de lá. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de lá. Versículo 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Oh, aleluias. Deixa eu botar alguma coisa aqui para o vento não levar. Eu vou bolar alguma coisa para a gente melhorar esse aspecto aqui. O que nos chama a atenção nesses 3 versículos é que Jesus vai dizer, no versículo 31, aonde ele começa a trazer uma luz para esse texto, para compreendermos, para entendermos aquilo que Jesus queria nos mostrar, o que ele quer nos mostrar, é que 2 homens que aos nossos olhos, dentro da nossa visão, poderiam ter ajudado aquele homem. O sacerdote. Ele estava passando naquele caminho, ele estava descendo, ele estava indo de Jerusalém para Jericó. O levita também.
eram homens ligados à lei. Eram pessoas que estavam altamente capacitadas por Deus para praticar o bem, ensinadas a praticar o bem. Não queremos nos aprofundar mais do que isso, mas nós precisamos compreender, amados irmãos, que não é porque nós estamos na igreja, não é porque nós estamos servindo a Deus, que nós sempre praticamos coisas boas. Quantas vezes, amados irmãos, nós nos omitimos, nós nos afastamos, nós nos distanciamos. Por N razões. E eu não estou aqui fazendo crítica a ninguém. Porque, amados irmãos, em determinados momentos, as circunstâncias que envolvem a situação, elas são perigosas. Nós não queremos nos envolver. Quer ver uma coisa que é terrível? É briga de casal. Já temos visto várias notícias, eu mesmo já vi várias notícias. Pessoas que foram se envolver numa briga de casal e foi morto. Estou dizendo que ele fez certo ou fez errado. Foi a atitude que a pessoa tomou naquele momento. Eu mesmo, uma vez, há algum tempo atrás, tive que me envolver na briga entre dois irmãos, embriagados. Sobrou. A mãe dele veio correndo, pastor, me socorre. Meus filhos vão se matar. Eu saí, fui. Um dia chuvoso, terreno escorregadio, mas Deus me deu tanta autoridade que eu entrei no meio dos dois, meti uma mão no peito de um, a mão no peito do outro e disse, parem com isso agora, em nome de Jesus. E um era alto, o irmão deve conhecer, vizinho aqui. E eles ficaram assim olhando, e o que estava mais exaltado, eu afastei ele, fui conversando com ele, falei para o outro, fica aí, não vem para cá. Só eu. Sim, só eu não, né? Só eu tinha levado uns tapas na orelha, baixinho, do jeito que eu sou, os dois, alto. Mas foi a atitude que eu tomei naquela hora, e saí conversando. E os dois estão aí vivos, comigo. Um se converteu, o outro está indo na igreja. Então, é o plano de Deus para aquele momento na tua vida. Mas você tem que entender. Aqueles dois homens, eles tinham total condição de pelo menos se achegar para aquele homem e perguntar, meu amigo, o que está acontecendo? O que aconteceu? O que eu posso fazer por você? Prestar uma ajuda ali para ele. Mas não fizeram isso. Aí Jesus traz e mostra um samaritano. E quando nós observamos, alguns exegetas gostam disso, versículo 33, versículo 31 fala que ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, ou seja, estavam descendo. Isso tem uma outra conotação, num outro sentido também, espiritual, porque esse texto aqui, amados irmãos, ele nos traz um outro sentido, mais aprofundado, que nós não vamos abordar agora. E quando ele fala
do samaritano, ele diz: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, comoveu-se de íntima compaixão. Veja, amados irmãos, que o texto e o ensinamento de Jesus nos mostra e nos revela que aqueles dois homens, tanto o sacerdote como o levita, viram o samaritano. Observaram aquele homem lá à beira do caminho, caído. E eles se afastaram. Se afastaram. Se distanciaram daquela situação. Deixa ele lá, sei lá o que aconteceu com ele. Aleluia. Mas o samaritano não se aproximou. E ao se aproximar daquele homem, o samaritano pôde perceber, amados irmãos, da necessidade que aquele homem estava precisando. Que só por ele mesmo, só pela sua condição, ele não tinha como sobreviver. Oh, aleluias. Oh, glória. Eu confesso que numa outra mensagem eu vou trazer esse mesmo texto para nós abordarmos um outro ensinamento que nós temos em cima disso. A condição em que o samaritano estava assemelha-se a que nós vivíamos. Sem Deus, sem Jesus. Por nós mesmos, nós não tínhamos capacidade nenhuma de alcançar algo da parte de Deus. Mas uma coisa que nos chama a atenção também nesse versículo é que diz, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Aleluias! Íntima compaixão é quando você vê a necessidade do outro, é quando você percebe que se você não fizer alguma coisa, aquela pessoa por si mesma, ela não vai ter condição de subsistir, de sobreviver. Muitas das vezes nós temos uma capacidade incrível de apontar. Ah, não, é isso aí. Mas não temos a capacidade de olhar e compreender. Está precisando da minha ajuda. Está necessitando da minha intercessão. Está necessitando, aleluia, que eu me estenda a mão. Está precisando da minha ajuda. Está faltando o meu ombro ali do lado dele. Mas capacidade para apontarmos os erros, as falhas, isso aí a gente tem isso aí de forma tranquila até, né? Conseguimos ver o erro do outro. O nosso a gente não vê, não. Isso. Puxa. Então aquele homem, quando ele chegou perto, que ele olhou e viu, falei, eita, a situação aqui tá terrível. O problema desse homem aqui é sério. Ele precisa de ajuda. Eu não posso largar ele aqui, porque se eu fizer isso, ele não tem como subsistir. Oh, aleluias. Amados, nós teríamos muitas coisas mais para dizer,
mas a hora já está um pouco avançada. Mas esse ensinamento, amados irmãos, ele se aprofunda quando Jesus começa a narrar os acontecimentos e a atitude daquele samaritano. O samaritano não olhou assim para ele e falou assim: esse cara tem cara de judeu, rapaz. Ele tem cara de ser judeu. E eu não me comunico com judeu. Não. Aquele samaritano não olhou e procurou ver qual era a identidade dele. Quem é esse camarada aqui? Por que será que ele está assim? Por que será que aconteceu isso com ele? A próxima mensagem, que eu não sei quando vai ser que eu vou abordar esse texto, nós vamos entender todos esses aspectos dentro de uma outra visão bem espiritual. Nós vamos compreender que quem veio para matar, roubar e destruir foi Satanás. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Para cumprir a palavra que é dita: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluias! Agora aquele homem samaritano começa a cuidar daquele homem que estava ali nesse estado de total decadência, porque fora agredido, espancado, levaram tudo que ele tinha. E ele começou a cuidar daquele homem. Versículo 34 diz: e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Isso tem significados. Pondo sobre sua cavalgadura, levou para uma estalagem, cuidou dele. Aquele homem deu ali os primeiros socorros, primeiro cuidado. Foi andando. Eu não sei em que trecho, mas de Jerusalém para Jericó, daria ali em torno de 27 quilômetros. Era uma descida. Jerusalém ficava num plano mais elevado e Jericó num plano mais baixo. Isso tem uma conotação espiritual também. Aquele homem não fala se ele estava descendo ou estava subindo, diz que ele estava seguindo o seu caminho. E é provável que ele estivesse vindo no sentido contrário. Mas ele cuidou daquele homem, colocou na sua cavalgadura, porque ele não podia andar, não podia se locomover, e o levou para um lugar seguro, para uma estalagem. E lá na estalagem, ele deu 2 dinheiros, como diz aqui, no versículo 35, e partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que de mais gastardes, eu te pagarei quando voltar. Aleluia. Parece que aquele homem estava acostumado a fazer aquele trajeto, a ir e vir. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vem, amados irmãos, a pergunta mais preciosa para que aquele doutor, aleluias, da lei, tivesse a oportunidade de raciocinar diante desse episódio
e pudesse dizer quem era o próximo daquele homem. Quem é o seu próximo? Às vezes alguém bate na tua porta pedindo um prato de comida. E é mais fácil você dizer, não, não tenho não. Agora não tem nada feito, não tem nada pronto. Às vezes acontece muito na rua, às vezes é malandragem também, né? Nós já fomos enganados aqui por muitas pessoas. Não foram poucas, não. Que vieram aqui com uma história triste e nós ajudamos. E depois fomos ver que é golpe. Acontece isso, irmão, mas diante de Deus estão todas as coisas, né? Mas com certeza já abençoamos pessoas que estavam precisando realmente. Aí Jesus faz assim a seguinte pergunta. Oh, glória a Deus. Versículo 29 diz assim, e quem é o meu próximo? Jesus agora vai responder. Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? A Bíblia diz que quem está de pé, cuide para que não caia. Hoje parece que nós estamos bem, dando glória, aleluia, desse tempo lindo, abençoado, maravilhoso, onde não temos corrente de vento frio no inverno. No verão, os ventiladores atenuam um pouco. Estamos bem, de uma certa forma, confortáveis. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Mas não sabemos o dia de amanhã. Então, amados irmãos, aquele doutor da lei que tentava, através desse argumento com Jesus, não sabia quem era o próximo dele, né? Querendo apenas se justificar. Talvez ele esperasse que Jesus fosse dar uma relação de pessoas para ele. Pô, aqui estão teus próximos. Toma aqui. Esses aqui que eu vou te falar são os teus próximos. Teu filho, tua esposa, teu pai, tua mãe. Não, igreja. Teu próximo é aquele que muitas das vezes você nem conhece. Você nem sabe quem ele é. Mas dentro de uma situação que te foi colocada ali, quando você olha para ele, você vai identificar, vai dizer, esse é o meu próximo, eu preciso ajudá-lo. Sabe por quê? Porque você vai se mover de íntima compaixão. E agora, aquele doutor pôde dizer o que usou de misericórdia para com ele. Oh, glória a Deus. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Começa a agir dessa forma. Começa a fazer aquilo que eu estou te mostrando. Começa a dar ouvido aos meus ensinamentos. Se nós olharmos para o início dessa história, ela vai começar com uma pergunta, que para nós parece que já está resolvido. Paulo disse para aquele carcereiro, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa.
palavra de Deus nos revela, por o próprio apóstolo Paulo falando, se com o teu coração creres e com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tu serás salvo. Parece que isso está resolvido. Daquele discurso de Pedro, aqueles homens que ouviram a mensagem da pregação perguntaram: Pedro, o que é que nós temos que fazer? Aleluias! Arrependei-vos. Arrependei-vos e confessem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A pergunta foi: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Tudo parecia que estava muito fácil, muito simples. Mas aí chegou a história do próximo. E quando chega a história do próximo, irmãos, existem muitas coisas na nossa vida que nos aproximam de alguém ou nos afastam. Ah, irmão, estou decepcionado, estou decepcionada. Ah, eu não concordo. Ah, eu não aceito. Vá para o joelho, irmão. Vá orar. Vá pedir a Deus que lhe dê entendimento, que lhe faça compreender. Estamos vivendo dentro de um corpo. Não são vários corpos. É um corpo. São vários membros, mas do mesmo corpo. Quando eu, como pé, critico a mão porque ela não fez exatamente como eu gostaria que ela fizesse, se a mão tivesse se apoiado naquela cadeira, eu não teria caído. Ei, Ramon, Léo, assim. Às vezes nós estamos com o próximo do nosso lado, louvando, cantando junto conosco, e não estamos identificando aquela pessoa que às vezes nós só temos palavras críticas para ela, mas não expressamos o nosso amor por ela também fazer parte do mesmo corpo que nós fazemos. E a grandeza desse corpo não está em sermos só membro desse corpo. A grandiosidade desse corpo se manifesta porque a cabeça é Jesus Cristo. Então, amados irmãos, que essa mensagem, nessa noite, ela possa nos trazer um grande despertamento para vivermos verdadeiramente a expressão do amor com que o Senhor nos revela. Amém, igreja? Que Deus continue abençoando a todos. Amém, igreja? Amém. Oh, glória, louvado seja Deus. Que nós possamos continuar dentro dessa visão de amor uns pelos outros, nos ajudando uns aos outros, intercedendo, orando uns pelos outros. É quando um próximo bater a nossa porta ou estiver do nosso lado, nós possamos olhar para ele e se sentirmos íntima compaixão daquela situação, estendermos a mão. Às vezes você não precisa dizer: olha, eu estou fazendo isso e aquilo. Não, irmão. Às vezes um simples ato de você entrar no seu quarto, fechar a sua porta e interceder por aquela pessoa, por aquela alma, por aquela vida, já vai ter um grande resultado. Louvado seja Deus.